Bem, meu nome é Daniela Salgado, eu sou psicóloga, terapeuta individual, de casal, de família e sexóloga. E nós estamos fazendo o programa Atitude na Separação. Toda quarta-feira à noite, às 20 horas, e o tema de hoje é Encerrando Ciclos. A vida é feita de ciclos. Nós temos o ciclo, os estágios do ciclo de vida individual e ciclo de vida da família. No individual, gente, a gente começa, olha só, bebê, criança pequena, adolescente, jovem adulto, o adulto plenamente, né, a idade madura. Depois nós temos a velhice, enfim, a vida é feita de ciclos. As famílias também têm seus ciclos. Nós temos o jovem casal, do jovem casal nós vamos passando então para o casal, a tendência, eu vou falar aqui da família mais padrão, de tendência que fica mais fácil de explicar. Mas enfim, a previsão é o jovem casal, aí o casal casado morando junto, o casal com filhos pequenos, conforme a idade das crianças, geralmente do mais novo, a gente vai dizendo o ciclo de vida da família, que é com os filhos pequenos, com filhos adolescentes, com filhos adultos, aí o ciclo do ninho, a fase do ninho vazio e por aí vai. O que acontece é que para que um ciclo possa iniciar, o ciclo anterior precisa encerrar. E quando eu digo isso, eu estou ainda falando do ciclo de vida de cada um de nós. A gente precisa encerrar o ciclo da infância, a gente fala até, né, na teoria, o luto pela infância, pelo corpo da infância, o papel da infância, para entrar na adolescência. Eu sei que alguns me dirão, Daniela, mas não falam tanto da criança interior que sempre está com a gente? Sim, mas são teorias diferentes. Olha só a visão. Quando falam da criança interior, sim, claro, a criança que nós fomos, as vivências que nós tivemos, vão estar com a gente. Só que o que acontece, né? Eu vejo aqui no consultório todo dia, quando a tal da criança interior não foi bem encaminhada, de vez em quando em momentos mais ansiogênicos, mais traumáticos ou que nos lembram situações passadas, essa criança toma conta. E aí a gente acaba tendo atitudes que não são compatíveis com a fase que a gente está hoje. Porque hoje a gente está na adultez, hoje a gente tem que ter postura, discernimento, decisões, enfim, das fases compatíveis com a fase que a gente está. Eu estava agora lembrando de uma frase que eu ouvi esses dias, eu achei muito interessante, que é: a criança toma a decisão, a menina toma a decisão que ela quer, a atitude que ela quer. A mulher toma a decisão e a atitude que tem que ser tomada. Se a gente ficar preso no ciclo anterior, a gente vai estar tendo atitudes do ciclo anterior que não são mais compatíveis. É como se a gente ficasse congelado numa fase da vida e não deixa a vida seguir seu ritmo, seu fluxo. Mesma coisa com as famílias. Eu gosto de usar exemplo com criança, com a fase da infância, porque é muito visível. Se nós temos uma família com filhos pequenos, estes filhos vão crescendo. E nós temos atitudes que nós temos que ter, quanto menor a criança, menor a autonomia, maior tem que ser a visão, o controle, o cuidado dos pais. À medida que os filhos vão crescendo, esse elástico vai esticando. A gente tem que começar a ir entregando a autonomia compatível com o estágio que estes filhos estão. Então, por que tem muito conflito com os filhos adolescentes?
Sim, tem os 50% dos filhos, né, que estão naquela fase de testagem, testar limite, tem. Mas tem os 50% dos pais que não conseguem olhar esses filhos como crescidos e ficam querendo reter esse controle da fase anterior. Sei que tem gente que vai me dizer: ai, Daniela, mas que saudade dos meus pequenininhos sempre grudados em mim a tiracolo. Ah, era bem bom. Tinha as suas grandes vantagens. É gostoso esse convívio. Só que não é mais compatível. A gente tem que entender que encerrou essa fase e deixar que eles possam passar para a próxima para seguir as suas vidas. Até porque senão nós vamos estar criando aqueles eternos filhinhos das mamães que não conseguem tomar decisões, que não conseguem ter autonomia, que não conseguem progredir muitas vezes ou profissionalmente, ou progride profissionalmente, mas emocionalmente não faz vínculo, não conseguem ter seus relacionamentos. Então assim, gente, tudo isso que eu estou trazendo agora é para explicar a importância de encerrar bem um ciclo para poder entrar no próximo ciclo. E o que isso tem a ver com separação? Tem a ver que quando a gente tem o esperado dos relacionamentos, né? Todo mundo espera ficar junto, mas às vezes não acontece. Às vezes vem aquele imprevisto que não era o desejado, mas é o possível naquele momento, que é a separação. E quando vem a separação, aquele ciclo daquele relacionamento encerrou. Sim, gente. O ciclo de um relacionamento também pode encerrar. E o que acontece se a gente não deixa esse ciclo encerrar? A mesma coisa que eu estava falando sobre os indivíduos ou sobre as famílias. A tendência é gerar problemas, é a gente ficar congelado ainda, preso no estágio anterior, não conseguir se liberar daquele relacionamento que foi. Quando a gente não deixa que ele vá, que o ciclo acabe, quando a gente ainda fica pensando, aprisionado, questionando, né? A gente está preso. Claro que assim como a transição das fases no ciclo de vida não são abruptas, né? Eu acabei de dizer, a gente tem que fazer o luto pela infância, pelo corpo infantil, pelo papel infantil para entrar na vida adulta. A mesma coisa quando acaba um relacionamento. A gente também tem o processo de fazer o luto, de elaborar a morte, a finitude deste relacionamento para aí enterrá-lo e poder seguir a sua vida, carreira solo. Eu vou explicar melhor. Olha só, tô aqui com as minhas canetinhas a postos. Pessoal, vamos pensar o seguinte. Nós temos, cada um de nós vem de uma família de origem. Então, a gente sai de uma família que tá pai, mãe, os filhos. Como eu disse antes, eu tô falando conceito padrão, assim. Mas é mais ou menos isso. A outra pessoa também sai dessa sua família. E aí é preciso encerrar o ciclo de vida, o ciclo de filho. O papel principal deixa de ser filho, a gente tem que se descolar de pai, de mãe. Por isso é importante a gente entender esse encerramento de ciclos para deixar os filhos irem também. Se a gente fica filho adolescente, a gente vive em função do filho, a gente não está liberando, é quase que um egoísmo nosso. Então a gente tem que construir a vida da gente, já aproveitando a deixa, aqui, independente, largar um pouco deles para que eles possam fazer esse movimento mais tranquilamente. E aí, eles podem fazer a sua família. Eles podem ir construindo a sua família.
Então, aqui vem essa família que se descolou, né? E aqui vamos imaginar um casal, pai, mãe, tô botando, porque vamos imaginar que eles vão ter filhos. Tô botando uma família, né? Toda constituída, completa. Muito bem, está tudo muito bem. E aí vem a separação. O que é que acontece com a família quando vem a separação? A família morre. Esta família não existe mais. Eu já ouvi Daniela, não fala assim. É muito chocante. Tu vai chocar as pessoas quando tu diz isso. Não. Quando eu me proponho a falar a verdade. E essa é a verdade, gente. Porque se a gente não entender isso, a gente fica preso no mito. No mito da família permanecendo a família que não existe mais. Já ouvi frases do tipo: não, o casal separou, mas nós vamos manter a família, continuar o contato, o convívio da família para o bem dos filhos. E eu sempre respondo: isso mesmo. Continua assim. Continua assim, criando teus filhos numa mentira. Porque esta família, como era, não existe mais. Agora, isso quem já passou pelo meu consultório, pós-separação, já viu esse desenho, já ouviu essa frase muitas vezes até assimilar. Após a separação, a família original morre e surgem duas novas famílias uniparentais. Então, os filhos, quando estão com um dos genitores, pertencem a uma família. Quando estão com outro genitor, pertence a outra família. Tudo isso, gente, para deixar muito claro que o ciclo da família, desta família, então não é só o ciclo do casal, como o ciclo da família se encerra pós-separação. E se nós não entendermos isso bem claramente, nós não vamos conseguir tomar as medidas necessárias na nossa vida para nos descolarmos e conseguirmos assumir um novo papel, uma nova autonomia. É o que eu tanto falo e meu objetivo aqui que é poder ajudar a assumir as rédeas das próprias vidas. Se a gente passa vivendo numa ilusão, numa mentira, no preso ao passado, se a gente não consegue entender que não só o casal, mas a família encerrou também, a gente passa ainda sem conseguir fechar esse ciclo. E aí a gente não entra plenamente na próxima etapa da vida, no próximo ciclo. Por isso é tão importante. Tá, Daniela, o que tu quer dizer com isso? Eu quero mostrar que quando acabou um ciclo, uma das coisas importantes é a gente entender assim, ó, deixa eu até refazer aqui meu raciocínio. Seguinte, quando alguém morre, a gente faz um luto, né? A gente passa pelo processo do luto. Bem, quando a família morre, nós também passamos pelo luto. Só que este luto aqui, pós-separação, tem dois agravantes. Um, que a gente não está só fazendo luto pela pessoa que faleceu. A gente está fazendo luto pela família também. Porque muitas vezes eu não só estudo, como eu vejo todo dia aqui no consultório, as pessoas com muita dor, até dizem assim, mas eu já não sentia mais nada.
E aí, como eu ia dizendo antes, tem pessoas que inclusive dizem, ai, eu não sentia nada, mas pelo meu marido, pela minha mulher, enfim, pela pessoa que estava com quem eu estava. Por que que eu tô tão triste? Tu tá tão triste porque estão morrendo ali sonhos, projetos, construções, planos de vida, mas também quando a gente tem uma família constituída, às vezes tu não tá com saudade, inclusive, do ex, mas tu tá com saudade da família, daquele status quo, daquela sensação de aconchego familiar, daquela segurança, do pertencimento a algo. E neste caso, um algo muito forte, que é a família. A família tem um poder muito grande dentro de cada um de nós. E aí, como é difícil abrir mão da família, entender que quando o casal separa, a família como tal morre. O outro dado, né, a outra característica peculiar deste luto pós-separação é que, gente, a gente está fazendo um luto com a pessoa viva. Eu sei, parece forte, eu sei que tem gente que se choca muitas vezes com as minhas palavras, mas se eu não for direta, franca, explicar de forma mais simples e clara como eu vejo, eu não vou estar ajudando. Essa é a minha linguagem. Então, gente, de verdade, quando nós nos separamos, nós fazemos o velório em vida. Porque quando a gente perde alguém, a gente sente a dor, a gente sente a falta, a gente sente o vazio da família, no caso. Mas a gente sabe que tá lá, enterrou, cremou, enfim, o que quer que tenha sido decidido, a gente sabe que é claro, é visível que o ciclo acabou. E a gente não vai mais ver a pessoa. Em não vendo a pessoa, a gente se obriga a assumir a própria vida, a contar com os próprios recursos. A gente pode lembrar, pode sofrer, pode ver foto, mas naturalmente a gente vai se descolando, deixando, eu vou ter que usar essa expressão, mas deixando o falecido descansar, porque ele não está mais aqui. A menos que sejam os lutos patológicos, que existe isso, que são aquelas pessoas que adoecem, que não conseguem reassumir suas vidas, porque não conseguem elaborar o luto. E a mesma coisa, isso a gente precisa elaborar esse luto para superar a separação. Só que é muito mais difícil entender, compreender que tu tá elaborando o luto, mas tu tá no mercado, tu pode dar de cara com a pessoa. Quem tem filhos vai entregar as crianças, dar de cara com a pessoa. E o pior, se tu não aceita que essa relação de fato acabou, que tu não tens mais o vínculo, que tu tem que assumir tua vida, o que acontece? Tu fica ainda puxando, retomando. E isso eu vou explicar melhor, o que é mantendo o vínculo emocional, não afetivo. Mas aí nós vamos fazer uma live só sobre separação emocional, que já me pediram, que é um outro passo. Mas se tu não aceitares que essa relação morreu e que o ciclo encerrou, né? E não entender que tem que elaborar o término, mesmo vendo um luto em vida, tu acaba não deixando ir. Tu não faz aquele processo que é feito, né? De dizer, bom, eu não tenho mais vínculo. Eu tenho que assumir as rédeas da minha vida e deu. Sou eu comigo mesma. Eu sou uma pessoa adulta e eu tenho que tomar as minhas próprias decisões. Assumir essas decisões.
resolver os meus problemas. E aí tem pessoas, principalmente eu vejo muito mulheres, por isso que eu gosto de falar também com vocês, mulheres, né? Por quê? Porque tendem a ter uma atitude fragilizada muitas vezes. Ai, meu Deus, eu tenho que reformar minha casa e liga pro ex. Me ajuda aqui. Oi, esse ex não é mais nada teu, não é tua família, não é nada. Se tu ficar ligando, pedindo ajuda ou ligando para conversar, o que acontece? Tu não tá deixando ir. Tu tá mantendo uma parte desse relacionamento ainda. E aí tu não vai encerrar teu ciclo, tu não vai aprender a contar contigo, tu vai continuar dependente daquela pessoa. E lembra o que eu falei antes? Se a gente não encerrar bem encerrado um ciclo, a gente consegue abrir o próximo? A gente consegue dar o próximo passo na vida da gente? Daqui a pouco, talvez, iniciar um outro ciclo, um outro relacionamento saudável. Tá, Daniela, mas o que tu propõe? Eu proponho contato zero. Eu proponho o entendimento de que quando um ciclo acaba, são duas pessoas, dois chefes de família, né? E cada um adulto responsável pela sua própria vida. Ninguém mais deve nada para ninguém, ninguém mais tem que cuidar de ninguém, ninguém mais tem que fazer nada por ninguém. Quando a gente se mantém na vida do outro, quando a gente fica entrando na vida do outro, a gente também mantém o outro na vida da gente. A gente também não se independiza. Então é bem complicado. Como eu ia dizendo antes, são dois adultos. Cada um toma suas decisões. Daniela, contato zero, mas e se tiver filhos? Se tiver filhos, que nós também vamos fazer uma live específica, eu vou explicar bem hoje o encerramento do ciclo. Os outros assuntos que aparecerem, nós vamos fazer lives exclusivas para esses temas. Mas para deixar claro, existem dois papéis. Existe um papel conjugal, que é o do relacionamento, e existe os papéis parentais, a relação parental, que é de pai e mãe. O conjugal aqui, esse acabou. Os papéis parentais continuam, vocês vão ser pais ainda. Só que assim, ó, pensem comigo, vou usar uma caneta mais forte que eu acho que vai aparecer mais. Pensem comigo. Se, tá? Essa família morreu, mas quando eram um casal ainda, nós tínhamos como casal, um olhava para o outro, um cuidava do outro, um fazia os cuidados necessários, os carinhos, as preocupações de casal, conjugal, tá? Aí, também, quando se tem filhos, existe o papel parental, que é olhar para os filhos que estão aqui. Quando o casal acaba, o casal não tem mais vínculo, o conjugal acabou. Os filhos, sim. Com isso, num exemplo bem simples, a gente precisa mudar a escola do fulaninho. Não vai um decidir sozinho, o outro decidir sozinho, não precisa nada disso, não é? Então eu não falo nunca mais com eles. Não! Tu não vai falar com eles para tomar cafezinho, para bater papo, porque eu quero a tua opinião na minha vida, porque aí tu não tá independente. Mas esses filhos têm os dois genitores vivos, bom, aí pai e mãe, pai, não interessa, mas se falam sobre os filhos, única e exclusivamente. Ai, precisamos decidir, ou temos que ver, fulaninho tá doente, fulaninha tá doente. Sobre esses filhos, sim, se mantém em contato. Tá, Daniela, mas vamos imaginar que esse casal não possa nem se ver, nem ouvir a voz. Tem um WhatsApp para quê? Mensaginha de texto? Então, sim, quando eu falo contato zero, eu quero dizer contato zero do vínculo
conjugal, de não ficar procurando, trocando figurinha, de poder se independizar para deixar aquele ciclo de fato encerrar e a gente estar pronta para assumir a própria vida. Para a gente estar pronta para tomar as rédeas, para viver melhor, porque senão vem aquelas perguntas, né? Falei tanto que até já nem lembro se eu comentei isso antes. Que eu escuto às vezes, Daniela, como é que eu faço para esquecer o ex? Bom, a primeira coisa para esquecer o ex é entender que é ex. É encerrar o ciclo. E se não encerrar esse ciclo, como é que tu vai esquecer? Aí, como disse a Maria Tereza vendo ali, né? Tu fica, eu diria, ela falou defunto vivo, eu diria, tu tá sempre com o fantasma te rondando e tu apegada a isso, dependente disso, dependente dessa relação. Ficou mais claro? De novo, retomando. Encerrou a família, luto pela família, sem contato, cada um assume as rédeas da sua vida, as decisões, né? As coisas do dia a dia com os filhos. Quem tiver com o filho naquele momento vai tomar as decisões. Não tem que, outra coisa, não tem que ficar o tempo inteiro mandando fotinho, fulaninho tá fazendo isso, fulaninho tá fazendo aquilo. Usar filhos também como vínculo pro ex-casal. Não, né? Mas tudo isso vai ser visto nas questões dos filhos. Neste primeiro momento, eu quero deixar muito clara a mensagem que eu quis passar até aqui, que é: quando existe uma separação, sempre que existir uma separação, é necessário encerrar o ciclo, aceitar que aquela fase da vida, aquela família como existia, aquela relação com o ex não existe mais. Porque senão nós corremos o risco de não conseguirmos tomar as rédeas da própria vida, deixar o ex para trás, deixar aquela vida para trás e começar uma nova etapa. E, gente, como eu disse outro dia, lembrem, a separação dói, é difícil, mas o que nos parece mais difícil, já que aconteceu, já que houve, como tantas coisas difíceis acontecem na nossa vida, por que não usarmos como um mote para o crescimento? Por que não usarmos as dificuldades para o nosso desenvolvimento, para a gente sair ainda melhor do que a gente entrou? Pensem nisso até aqui. Agora, eu queria trazer um outro tópico. Eu quero agora comentar com vocês alguns fatores que podem que podem complicar a elaboração desse término, ou que podem influenciar na maior ou menor dificuldade de elaborar o término, de encerrar esse ciclo. Um deles, o estágio do ciclo de vida da família agora. Vamos pensar, conforme os filhos são pequenos, a gente vai lidar de uma maneira, os filhos maiores de outra maneira, filhos adultos, eu vou dizer para vocês que é mais tranquilo, porque eles, às vezes os filhos adultos vão reclamar, vão xingar, os filhos reclamam e xingam, tá? Os filhos sempre tendem a querer o pai e a mãe de volta juntos, sim. Não quer dizer que isso sempre seja mais saudável, né? Às vezes o casal junto já está tão mal, já está adoecedor, mas a tendência é querer voltar para o conhecido, para o aconchego da imagem de família, não necessariamente a família.
Então, assim, filhos pequenos, a gente costuma ter mais dificuldade, a gente costuma ter que conviver mais, ter que, às vezes, quando menorzinho, entregar o filho para o pai, entrega filho para a mãe. Então, os filhos pequenos, aí às vezes está longe do pai ou da mãe, chora, entende menos, né? É um complicador, né? No processamento, no lidar no dia a dia da separação. Os filhos adultos tendem a reconhecer a dificuldade do casal e eles, inclusive, denunciam essa dificuldade. E eu já atendi inúmeras pessoas, ou adolescentes, ou jovens adultos, que me dizem: Daniela, eu não entendo, meu pai e minha mãe tão mal, estão brigando, o clima lá em casa, ou quem até já saiu de casa, o clima lá na casa deles está super pesado e eles insistem em ficar juntos, eles não aceitam separar. Então, assim, quanto maiores estão os filhos, mais tranquilo é de lidar. Ah, então eu vou ter que esperar até os filhos crescerem para separar? Não, tu tem que estar ciente das dificuldades. Quanto mais ciente a gente tá, quanto mais a gente se instrui, mais a gente vai conseguir lidar com a situação. Porque mesmo assim, tem aquele mito, né, da família, eu brinco a sacrossanta família. Por quê? Porque tem gente que me diz: eu não posso separar até meus filhos crescerem. E aí o casal briga, grita, se desrespeita, isso quando não tem agressão física. E os filhos presenciando. Vocês acham que é mais saudável para esses filhos presenciarem isso ou presenciarem o trauma, a elaboração da separação, mas depois viverem em dois lares, quando estão com o pai ou com a mãe, que estes lares estão mais harmônicos? Primeiro, o que vocês acham? Depois eu já vou dizendo. Filhos não seguram um casamento, exatamente. Até porque é um peso para esses filhos. Eu conheço mães que dizem: eu não me separei por causa de vocês, meus filhos. E vem os filhos aqui mais tarde na terapia dizendo que é um peso na vida deles. Eles ficaram presos, eles ficaram em dívida com a mãe, viram a mãe sofrer num casamento uma vida inteira e ficaram vendo que a culpa era deles. É um erro. As mães que usam isso como vantagem são mães que estão até mais doentias para os filhos. Inúmeras pesquisas apontam, há muito tempo, que entre passar pelo processo da separação ou ficar num ambiente insalubre, num ambiente de briga, de conflitos, ficar com a família conflituosa é mais prejudicial para os filhos do que enfrentar e passar por esse processo de separação. Então temos, eu esqueci de dizer antes, com ou sem filhos. Casal sem filhos, quando separa, tem toda a dor, tem todo o luto, tem todos os sonhos, mas não tem mais esse vínculo. Então é mais fácil fazer o contato zero. É mais fácil deixar para trás e seguir a sua vida, ou menos difícil. Com filhos tem todo esse eterno vínculo parental. Próximo fator que influencia na maior ou menor dificuldade da elaboração, do passar de fase. Qual? Como foi essa separação? Como aconteceu? Foi amigável? Foi traumática? Teve traição? Se foi amigável, gente, tudo na vida tem os prós e os contras. É óbvio que é muito melhor para todos, se precisa chegar ao ponto de uma separação, que se possa fazer de uma forma amigável, que se possa chegar num consenso, né? Cada um ir para o seu lado, retomar a sua vida da sua maneira, sem ficar com brigas, até porque ficar brigando com o ex também é uma forma de se manter vinculado. Vocês sabiam disso? Também é uma forma de não encerrar o ciclo.
A maioria das pessoas acham, ainda mais quando eu começo a falar assim, que quando eu digo encerrar ciclo, não ficar de conversa, de telefonema, de trololó com ex, de tomar café, de jantar junto, enfim, de fingir que existe ainda uma família, acham que é só isso que mantém o vínculo. Mas permanecer com briga, com xingamento, não tem gente que passa um tempão, daqui a pouco manda textão porque lembra de uma coisa que tá com raiva, ou só ficar com essa raiva, tu tá te vinculando ao ex. Tu ainda não conseguiu encerrar o ciclo, ó, aqui dentro. E às vezes nem na relação, porque fica xingando, fica mandando coisas. O melhor encerramento de ciclo é aquele que é global. Que bom, eu tive uma vida com essa pessoa? Tive. Eu tive uma vida, eu tive uma história. Teve, como toda história. Se a gente ficou um tempo, alguma coisa de bom teve. Tem gente que sai só falando ruim. Não, teve coisas boas, teve coisas que já não estavam mais em sintonia, levaram à separação. Fica o aprendizado, mas não mais convívio. A vitimização, também a gente fica presa, né, no anterior relacionamento. Mas enfim, como foi essa separação? Vamos pensar o que cada um desses fatores pode nos trazer. Se encerrou de forma amigável, que bom, é menos sofrimento para todo mundo, se organiza melhor, geralmente tem bens, divide os bens e cada um segue sua vida, faz o que tiver que fazer, enfim, assume o controle da sua vida, né? E tudo certo. Esse seria o ideal de todos. Só tem uma coisa. Término amigável não quer dizer que se vire amigo. Daniela, que radical. Tu não fica mandando oi, feliz aniversário, bom dia pra ex? Gente, ex é ex, não diz, acabou, ó, morreu, cada um segue, são estradas diferentes. Pensem, eu chego a imaginar como se fosse, faz de conta que aqui tá uma estrada, um segue com o seu carrinho por essa e outro por essa estrada, não se encontra mais. E aí vocês vão entender melhor quando eu falar sobre vínculo emocional. Então só cuidem para não pensar, não confundir término amigável com a amizade. Porque se tu fica ainda muito amigo do ex, tu não encerrou bem esse ciclo, ele tá representando ainda algo na tua vida. E um amigo com quem a gente já teve um relacionamento, namorou sério, morou junto, coisa assim, ele não é um amigo qualquer. E aí, tu não encerrando esse ciclo, tu não estás aberto para um novo ciclo. Tu ainda tá deixando aquela pessoa ocupar um papel que vai atrapalhar nos teus futuros relacionamentos. Ah, eu não quero mais me casar, eu não tô falando em casamento, eu tô falando em relacionamentos. Separação traumática. Traumática pela forma, por brigas, por... eu não vou nem falar em traição ainda, né? Mas quando um passa a perna no outro, um tenta prejudicar a vida do outro, às vezes por mentiras, às vezes por agressões, enfim. É complicado lidar com uma separação traumática, gente. A tendência é da mágoa ficar tão grande que a gente fica. Não precisa nem ficar xingando, como eu falei antes, mas que pode acontecer da gente ficar retomando, pensando. Tem gente que fica pensando, eu queria me vingar, ai que ódio. Sabe o que isso? Eu sei que dói, eu sei que tem, como eu disse antes, tem que haver muito respeito por pessoas que estão passando pela separação porque estão de luto. Mas não dá para ficar preso a essas situações, porque senão a gente vai ficar a vida inteira em função do trauma, daquela separação. Eu já vi gente que diz, ai, mas eu cuidei, eu ajudei ele a fazer faculdade, ajudei isso, ajudei aquilo, e agora ele me deixou na melhor fase. Os casais se ajudam, né? Quando acaba, acaba. Por mais que doa. Não, mas o que eu faço? E eu não posso então brigar e ir atrás resgatar o dinheiro judicialmente? Claro que sim, aí é outra história. Toma a atitude necessária, se for preciso. Mas assim, ó, é essa questão para resolver, não é uma briga eterna.
Porque se a gente passa com raiva, sempre eu não consigo mais me relacionar com ninguém porque eu tô traumatizada pela minha relação. Eu não sei o que porque eu tô com dor pela relação. A gente tá preso àquela relação. E aí a gente não se libera novamente para começar um novo ciclo. É quando acaba com traição. Olha um comentário antes de eu passar para traição. Ajudar e te abandonar. Já vi isso? Exatamente. Mas se a pessoa que ajudou e o outro abandonou, se ela ficar se culpando o resto da vida, se remoendo, vai adiantar, vai conseguir ter de volta o que ajudou? Ótimo. Se não, bom, eu costumo dizer a seguinte frase. O que eu aprendi com isso? O que eu aprendi com essa relação, com essa situação e o que eu aprendi com este perfil de pessoa que eu escolhi para que eu não escolha o mesmo perfil? Porque se a gente não aprende, a tendência é voltar para o mesmo padrão. Né? Por exemplo, se a gente precisa de alguém que sempre quer ajuda e abandona, o que tem com a nossa autoestima? E eu já ouvi esse relato de dezenas e dezenas de mulheres, principalmente, e de homens também. Né? Aí vamos pensar no próximo tópico que pode dificultar um pouco também a elaboração desse luto e desligamento, que é a traição. Gente, uma traição, sim, também é extremamente traumática. Tudo bem que eu poderia fazer uma live inteira explicando que a maioria das vezes traição é sintoma de crise no casal, né? Com exceção de alguns perfis mais narcisistas, que aí só pensam neles, não conseguem se vincular de fato com ninguém, vivem a seu bel prazer, daí traem todo mundo, porque traem relações familiares, trai tudo. Trai relações afetivas, trai. Fora esse perfil, no geral, nós vemos traição como sintoma de crise no casal. Ah, então quer dizer que eu fui traída e a culpa é minha? Não! A responsabilidade pela traição é de quem traiu. Okay? Podia ter agido, denunciado a crise de outra maneira, brigando, falando, reclamando. Não precisava ser traindo. Mas a crise anterior, a relação desconectada que levou até lá, foi composta com 50% de cada um. Né? A relação é composta pelo casal. Daniela, mas meu ex-marido era abusivo e aí eu não conseguia mais interagir com ele. Eu entendo, gente, por favor, eu vejo isso. Eu sei a dor que isso traz. Só que assim, entra no que eu falei antes dos aprendizados. O que tem em mim, o que eu tenho, que eu precisei me sujeitar a este relacionamento. Deixa eu entender, deixa eu aprender bem para não repetir nos próximos. E aí, quando a gente faz esse exercício de entender, a gente deixa este ciclo encerrar. Para aí poder, de novo, eu vou repetir, ter um novo ciclo mais saudável. Seja sozinha, seja com alguém. Posso escolher, agora eu posso escolher, né? E não ser escolhida, não aceitar qualquer tipo de relação. A gente já passa a não precisar. A querer é diferente de precisar ter um relacionamento. Então, assim, de novo, traição é complicado. Eu ouço as mulheres, fui traída, minha autoestima, é óbvio. A mulher que é traída, e eu tô falando principalmente aqui nas mulheres, como mulher para mulher, né? Não que, bom, mas enfim, a mulher que é traída, o que ela vai pensar? O homem também começa a se comparar. O que eu tenho? Autoestima, né? Autoestima pós-separação já fica muito mexida, já fica diminuída. Se foi traída, então, meu Deus, o que eu tenho? Eu não podia mais me olhar. E às vezes não é porque tu é menos bonita que a outra pessoa, menos interessante, a outra pessoa é melhor. Não, é simplesmente porque esta relação já estava desgastada.
né? Às vezes a pessoa, eu vejo muito, ah, fulana era mais bonita, eu tenho que ficar mais bonita. Às vezes nem é. Não é essa a questão é interacional. Então, tudo isso tem que ser visto, entendido e ficar achando porque eu fui traído uma vez, você de novo, não, gente. Não necessariamente. Mas se tu começa a parar de fugir de olhar e olhar o que aconteceu, como aconteceu, vou deixar esse ciclo encerrar, vou aprender com ele, depois deixar lá para trás e vou tomar atitudes diferentes na minha vida para me proteger o máximo possível de cair nos mesmos erros, nas mesmas escolhas. Quando a gente passa a escolher, a gente passa a ver os critérios da gente, a gente começa a entender o que a gente quer, o que a gente espera de um relacionamento. E olha, não vai se contentar com muito menos que isso, não. Outro fator que pode influenciar, né, em como a gente lida com o encerramento do ciclo. Quem pediu a separação? Eu pedi? Eu não estava mais aguentando? Ok. Mas aí, às vezes a gente fica carregada de culpa. Culpa por acabar com a família, culpa por acabar com o relacionamento e acaba não conseguindo se desprender. O outro pediu, volta na questão da autoestima também. Tem que entender que às vezes não é que o outro pediu porque tu não eras boa o suficiente, é porque vocês estão em caminhos diferentes. Porque a relação já não estava mais em sintonia. As questões financeiras também. Gente, fulano me passou a perna, não me passou a perna, fulano me passou a perna. Como é que a gente vai lidar? Como é que eu vou ficar? Então, assim, questões financeiras vamos deixar para ver com a advogada. O que eu ia dizer também é que é importante ver que é dos agravantes o papel que a pessoa desempenhou na minha vida. Porque quando a gente está com alguém, não precisa ser só homem e mulher. Às vezes, sabe aquela mulher, eu vejo muito isso. Ai, tô separando, até isso mantém o vínculo, mas eu tô com pena, e fica querendo cuidar do ex. Essa mulher não estava sendo mulher, estava sendo mãe deste homem. Ou, meu Deus, eu estava sem família, ele foi tão importante, ele me acolheu. Então tem muitas coisas para ver qual era o papel que essa pessoa exercia na tua vida. E aí a gente poder elaborar e entender esse papel vai ajudar a devolver o papel só de ex-marido. Não mais de família ou de qualquer outra coisa que ele exercia. Quanto ao sentimento, então, encerrando o assunto dos agravantes, quanto ao sentimento, quando a gente não consegue, né, deixar ir, parar de ficar se fazendo presente na vida do ex, ou ficar fazendo ex presente na nossa vida, seja de fato, seja por pensamento, seja por queria ligar, eu diria, que sentimento você realmente tinha? Era amor? Será que era amor? Ou será que era só amor, ainda amor? Ou será que te tem aí um dado de apego e de posse também? Será que você não consegue liberar seu ex por amor? Ou será que é por posse? Aquela pessoa para quem você foi tão importante e que não consegue deixar de ser. Isso também influencia bastante no encerramento do ciclo. E então, para fechar, eu poderia ficar horas aqui ainda explicando que, independente do papel, mas eu vou entrar mais nisso quando a gente falar da separação emocional. Independente do papel que a pessoa ocupou, independente do quanto um ajudou o outro. Ai, mas o fulano cuidou do meu pai, o Beltrano me ajudou, então... Não interessa. Esses auxílios, essas construções juntas, isso
deveria ser feito por todos os casais. É o natural dos casais. Ah, ele cuidou do teu pai junto contigo no hospital. Tu não faria o mesmo pelo pai dele? Se tu não faria o mesmo pelo pai dele, e vocês estão numa relação estável, eu diria o seguinte: será que não tem aí uma dificuldade séria contigo? Porque é isso que os casais fazem. E se acabar a relação, tu só fez o que um casal faz, não tem que cobrar do outro porque tu fez ou o outro fez pra ti. O que os casais fazem são ajudas conjugais, isso é parceria. Se não fizer, é o problema. Agora, se fez e a relação acabou, gente, acabou. Ninguém deve nada para ninguém. Falando em termos relacionais, financeiros, isso é história com a advogada. Mas, de novo, a relação acabou, são dois adultos assumindo as responsabilidades pelas suas próprias vidas. Deu, chega, passa a régua e segue sua vida. O que acabou, acabou. Ninguém deve nada. Lembrem disso. Se vocês saírem com essa ideia hoje, eu já fico bastante satisfeita pela nossa live. Acho que alguma coisa eu consegui passar, né? E quanto ao vitimismo que uma pessoa perguntou, eu vou falar no próximo então, mas é o mesmo pensamento. Ficar vítima, ele me abandonou, ele fez... É tu tá cobrando. É tu tá cobrando e é tu ficar preso ao passado. Então, gente, lembre, para assumir, para abrir um novo ciclo na sua vida, poder viver mais plena, mais confiante, tem que encerrar aquele ciclo para aí poder ver que você é capaz de assumir as rédeas da sua vida. Por isso, o programa é atitude, porque a gente tem que ter atitude até para deixar um ciclo ir, para deixar ir. E aí a gente consegue descobrir o prazer, inclusive, de ver o quanto a gente pode fazer, o quanto a gente pode aprender e crescer. Me mandem comentários no direct, perguntas no direct, porque me ajuda a dar ideias para as próximas lives. Muito obrigada. Uma boa noite a todos, bom fim de noite e espero ter contribuído um pouquinho com vocês